Bom dia, crianças! Vamos iniciar nossa aula de Geografia, hoje, dia 5/6. Lembram que na aula passada nós trabalhamos as atividades econômicas lá do campo, do espaço rural? Fala da agricultura familiar, da pecuária, do extrativismo. Então, essas atividades econômicas, elas são desenvolvidas no espaço rural. Hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas, mas no espaço urbano, ou seja, nas cidades. Atividades econômicas do espaço urbano. Na página do livro de vocês, 294 e 295, eu queria que vocês observassem bem essa página aí, e fosse descrevendo essa página, as características dela para alguém que está com você, né? O que você pode observar nessas páginas, essas duas páginas aí do livro? Que é uma rua que está bastante movimentada, né? Muita gente, vários estabelecimentos comerciais, né? Típico mesmo dos centros urbanos, isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, no nosso município, vocês já viram, já foram em locais onde tivesse tanta gente assim, basicamente para comprar alguma coisa? Com certeza você já deve ter presenciado esse tipo de cena, né, gente? Com alguém da sua família, lá no centro, no shopping. Geralmente esses locais, eles são bem frequentados, ou seja, a quantidade de pessoas é muito grande. Às vezes formam-se até filas na hora de pagamento, na hora da compra e muito mais, né? Nós vamos falar das atividades que são desenvolvidas no campo, atividades econômicas. Mas o que são essas atividades econômicas, gente? Vamos ler bem aqui o que está no livro de vocês, na página 294. Pagar contas, comprar roupas, calçados, ir ao dentista, ao consultório médico e ao cinema são ações geralmente realizadas no espaço urbano do município, né? Porque geralmente no interior não tem um shopping, né? Aí é mais na cidade mesmo. As atividades econômicas das cidades estão relacionadas diretamente a essas ações, né? A nossa ida ao shopping, a um centro de saúde. Aí nessa página aparecem vários estabelecimentos comerciais, né? Que tipo de estabelecimentos são esses? São os comércios de vários tipos de artigo, de roupa, de calçado, de brinquedo, e loja de celular, de computador. Esses são os tipos de comércio que a gente vê mais, né? Antes de entrar realmente nas atividades econômicas da cidade, né, do espaço urbano, a gente vai falar um pouquinho, não está no livro de vocês, mas eu coloquei aqui porque cabe aqui nesse assunto, né, sobre os setores da economia. A gente tem que saber que esses setores, eles se dividem em três. É o primário, que é o que a gente viu lá nas atividades econômicas do espaço rural, que é a agricultura, a pesca, a mineração, que está dentro do extrativismo mineral, extrativismo vegetal, e a agricultura, que é a atividade de plantar e colher, né? O setor secundário, que é o que a gente vai ver hoje, e o terciário, ele abrange a indústria e a construção, serviços de comércio, transporte, bancos. Aí diz assim do setor primário, é o setor da economia que inclui as atividades da agricultura, da pecuária, que é a criação de animais, vocês já viram isso aqui, e do extrativismo, que é a extração de minerais e vegetais em pequenas quantidades, caça e pesca. Isso aí é extrativismo, viu? O setor secundário é o setor da transformação da produção, ou seja, é a indústria, é o que a gente vai ver hoje detalhadamente, porque tem os tipos de indústria. As indústrias são um conjunto de máquinas que cumpre a tarefa da transformação. Por exemplo, pega-se o milho, leva para a indústria, na indústria é transformado em fubá, aquela massa de milho que a gente usa praticamente quase todo dia, né? A indústria é que faz isso aí. No setor terciário, é o setor da prestação de serviço. Um exemplo,
eu sou professora, eu presto serviço para a escola Nova Vida, para a Cooperativa Educacional Nova Vida. Então, estou fazendo uma prestação de serviço. E, mediante esse serviço, eu recebo um salário, certo? Aí vai entrar o comércio, vai entrar os hospitais, transporte, educação escolar, cursos profissionalizantes, profissionais e outros, certo? Dentista, pediatra, tudo isso aí vai entrar na prestação de serviço, porque eu tenho uma habilidade e eu sou paga para desempenhar essa habilidade. Um exemplo. A gente vai falar primeiro da indústria. Como foi que começou? Primeiro, a gente tem que saber que começou com o artesanato, né? Com um produto que era feito somente com as habilidades das mãos das pessoas que eram artesãos, né? Do artesanato até chegar, como essa linha do tempo está mostrando aí, até chegar à indústria moderna, passou-se muito tempo, né? Até que acontecesse no século XVII, lá na Inglaterra, a Revolução Industrial. Esse assunto aqui, a gente não vai entrar muito nele, porque vocês vão ver ele mais lá no Fundamental 2, viu? Sobre essa questão da Revolução Industrial. Talvez vocês vejam um pouquinho só no 5º ano, mas é a partir do 6º, 7º ano. Só é válido você saber que ela aconteceu na Inglaterra no século 17. Quais foram as principais características da indústria daquele tempo? O uso maciço de máquinas complexas. Lembram que a gente viu aquelas máquinas lá utilizadas na agricultura moderna? Lá, quando a gente falou das atividades desenvolvidas no campo. Vocês lembram, né? Então, ali é uma máquina que substituiu várias mãos de obras, várias pessoas. Muitas pessoas perderam o emprego por conta da industrialização, viu? E produção em larga escala, ou seja, muitas quantidades de um mesmo modelo, digamos assim, né? Eram produzidas assim, mais do que se fosse utilizada a mão de obra do ser humano mesmo. Então, é mais vantajoso, certo? Então, vamos ver fazer uma comparação. Maior qualidade, maior preço. Esse é o produto artesanal. E o produto industrial é maior quantidade. Geralmente, a qualidade ela não é nem comparada a um produto que é produzido artesanalmente, né? Que é feito com todo cuidado, porque a indústria ela produz várias coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, um exemplo, várias televisões ao mesmo tempo, vários computadores, e geralmente, né, quando a gente compra um produto, às vezes acontece ele apresentar algum problema, né? Então, um defeitozinho que acontece por conta disso, porque ele é produzido em várias quantidades, em larga escala e só de um modelo só. Vamos saber agora o que é a indústria. A indústria é a atividade econômica classificada como setor secundário. Secundário é de segundo, que primário é aquelas que a gente já viu lá do campo, certo? O que a indústria faz, gente? Transforma a matéria-prima em produto industrializado. Ela se desenvolve, na maioria das vezes, na zona urbana. Não é que na zona rural não tem indústria, que às vezes tem, mas a maior parte das indústrias ficam em grandes centros urbanos, até por conta do acesso à mão de obra e a materiais também, por conta disso. Tipos de indústrias. Tem a indústria da transformação, por exemplo, pega o leite e transforma em queijo. Tem a indústria extrativa, que o nome já diz, extração, aí tá exemplificando com a extração de mármore lá na Toscana, uma localidade lá na Itália, viu? Mármore aí vai servir para fazer várias coisas, lá já vai para a indústria. Construção, que é a fabricação de aviões e ônibus, carros, certo? Então, são construir, o nome construir.
transformar, extrair e construir. São os tipos de indústria, de transformação, extrativista e de construção. Fora isso, tem as indústrias, né, que fabricam automóveis, móveis, eletrodomésticos, e as indústrias farmacêuticas, as indústrias alimentícias, as indústrias têxtil, que têxtil trabalha com a fabricação de tecido, certo? Tipos de indústria, ainda falando da indústria. Indústria de bens de consumo, que são coisas leves. Produzem produtos duráveis, que vão durar um certo tempo, né? Móveis, eletrodomésticos, automóveis. E não duráveis, que são alimentos, bebidas, são coisas que acabam logo, certo? Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, que é quando ele vende para outros países. Indústria de bens de produção ou de base, que é a indústria que trabalha com coisas bem maiores, pesado, né? Transforma matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital e de consumo. Exemplo, as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas são indústrias que transformam matéria-prima em energia ou em produtos, certo? Olha um exemplo aí da industrialização, gente. A matéria-prima, no caso aí, é o algodão. O algodão vai lá para a indústria têxtil. Onde é que o algodão é colhido? É lá na zona rural, na agricultura. Então, vai para a indústria têxtil, que é a indústria de tecido, e de lá é que é distribuído, né, como produto final, roupas, tecidos. No setor terciário, estão comércio, saúde, educação, banca, seguros, transporte, turismo. O setor terciário, ele engloba o comércio e serviços e inclui atividades que não produzem bens, mas prestam serviço. Lá no comércio não é produzido nada. Lá já está tudo prontinho para você chegar lá e comprar, porque já foi produzido lá na indústria, né? Na saúde, também, lá onde você vai só se consultar com o médico, né? Então, aquela pessoa está prestando um serviço. A educação também é do mesmo jeito. Bancas são bancas de revistas, de jornais, de livros. E ali tem um vendedor que está prestando serviço para que você tenha acesso a determinado produto. Os seguros, empresas de seguros de vida, seguros de automóveis, seguros de carro, seguro de saúde, transporte, a gente fala do transporte, vamos falar do transporte público, né, que é o que a gente mais usa. Então, ali é uma prestação de serviço daquela empresa para o usuário, quem precisa andar de ônibus diariamente. E o turismo, que presta um serviço de fazer com que você possa ter acesso a conhecer diversos lugares. Então, cada setor aí, quem trabalha nesses setores, pessoas preparadas para trabalhar em cada setor, né? Setores da economia. O setor terciário, vamos ver, é o setor que envolve a comercialização de produtos em geral e a oferta de serviço à sociedade. Aí você vê aí o comércio, bancos, escola, transporte e hospital. E tem ainda o setor terciário, quaternário, que é um inovador, né, que faz parte da tecnologia avançada, robótica, cibernética, informática e pesquisa, que é uma coisa mais, digamos assim, nova, né? Tem a informática, né, que são aquelas empresas, produtos de informática que estão cada vez mais avançados, e a robótica. Setor da economia, que inclui a atividade do comércio e da prestação de serviço. Que é o comércio? O comércio é a atividade de compra e venda de mercadorias. Os serviços incluem desde lava-rápidos até empresas de informática.
Por isso são divididos em tradicionais, que são os barbeiros, manicures. Barbeiros é onde corta cabelo, faz barba, unha de homem, viu? E superiores, nos quais se incluem as firmas de seguros, os bancos, as empresas de assessoria informática e etc. Aqui está mais detalhado do que no livro de vocês. No livro de vocês faz um resumo desse assunto, né? Aí eu detalhei mais um pouquinho para você conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Aí a gente vai ver aqui, comércio e prestação de serviço. Comércio pode ser, como eu falei anteriormente, interno, compra e venda de mercadorias dentro de um país, seja varejista ou atacadista, que venda de pouca ou de muita quantidade, viu? Internamente, ocorre somente dentro do país, no caso, o Brasil. Se for para comercializar com outros países, já é externo ou internacional, né? Compra e venda de mercadorias entre países, porque isso aí ocorre muito. Um país precisa do outro. Prestação de serviços compreende diversas atividades econômicas diretamente envolvidas na satisfação das necessidades humanas em áreas como saúde, educação, transporte, proteção e lazer. E aqui é um esquema que mostra bem mais detalhado esses setores da economia. Setor primário é a atividade, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário é a indústria. E o setor terciário, comércio e serviço, que é a prestação de serviços, certo? As atividades da aula de hoje, gente, estão nas páginas 294 a 298. Respondendo essas páginas, você vai realizar uma pesquisa sobre os tipos de indústrias existentes no nosso estado. Você vai copiar essa pesquisa no caderno de geografia. Aí você vai gravar um vídeo falando sobre o que você descobriu durante a pesquisa. Uma coisa que lhe chamou muita atenção, a indústria de tal produto que você nem imaginava que pudesse existir aqui no Piauí, aqui em Teresina. Você pesquisa e me fala lá no vídeo, certo? Então, bons estudos. Até a próxima aula de geografia. Façam as atividades e me enviem.